Lidar com a reprovação escolar nem sempre é um trabalho fácil para os alunos, tampouco para os pais. Por esse motivo, convidamos um psicólogo especialista no assunto para falar sobre esse tema. Antes de mais nada, é preciso saber que a reprovação escolar ela está dentro desse modelo educacional, né, que prevê o sucesso como norma e a reprovação como exceção. No entanto, o que leva a gente a se preocupar tanto com a reprovação? É óbvio que os pais têm um investimento e uma expectativa sobre o desempenho de seus filhos, não é mesmo? Então vamos pensar, o que pode ser a principal causa de reprovação? Bom, primeira coisa é a criança não entender o conteúdo, né? Ela precisa passar numa prova ou numa outra forma de avaliação e não foi possível por algum motivo, né? Mas uma das questões principais que a gente deve levar em consideração é a existência ou não de transtornos mentais que possam levar a isso. Parece uma palavra muito pesada, né? Falar em transtorno mental. Mas assim, a criança, ela quando nasce, ainda está em desenvolvimento, né? O cérebro ainda está em desenvolvimento até cerca de 25 anos, isso mesmo, 25 anos de idade. Então, é natural que nesse processo maturacional as coisas levem um certo tempo, mas os sinais eles surgem desde a primeira infância. Então, é preciso ficar sempre muito atento, e aí o papel importantíssimo da escola e também dos pais de observar o quanto dentro da idade esperada aquela criança consegue se desenvolver. Bom, dentre os transtornos mais comuns atualmente, nós temos o transtorno do espectro autista, né, que em dados de 2022, se eu não me engano, nos Estados Unidos havia uma criança com autismo para cada 36 crianças sem autismo. Essa taxa é elevadíssima, né? Então, reflete uma necessidade e um cuidado muito especiais nesse momento da escolarização. Uma outra questão também que envolve o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Né? Imagina, se você não consegue prestar atenção ao que o professor está dizendo, né, como é que a criança vai conseguir reter a informação e, consequentemente, manipular essa informação de forma hábil, né, para que ela se torne parte de seu repertório, né? É impossível, praticamente impossível. Então, a atenção, assim como a memória e a inteligência, elas são fundamentais no processo de aprendizagem. Um terceiro transtorno que eu gosto muito de chamar a atenção são os transtornos específicos de aprendizagem, né? São mais popularmente conhecidos como dislexia e descalculia, para citar os mais comuns. Na dislexia, existe a grande dificuldade da criança de entender o texto escrito. Então, é como se as letras trocassem de lugar, né? Ela tem essa dificuldade mesmo de compreensão e escrita, mas ela não tem problemas em geral de fazer uma prova oral, por exemplo, de prestar atenção no que o professor diz e absorver o conteúdo ensinado. Na descalculia, o problema específico está na área da matemática, né, com os cálculos em si. Existem intervenções apropriadas para esses casos, né, que podem dar conta de facilitar o aprendizado ou pelo menos diminuir o prejuízo que esses transtornos possam causar. Por fim, um dos transtornos também muito importantes, que é o do desenvolvimento intelectual, que antigamente era conhecido por deficiência intelectual. Realmente é quando o indivíduo tem dificuldades muito maiores do que a média e possivelmente vai chegar um momento em que ele não vai ter mais condições de prosseguir os estudos, né, dada a sua dificuldade. E tudo isso é muito variável, né? Depende muito do suporte que essa pessoa recebe ao longo da vida para que ela possa se desenvolver
ao máximo, tá? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa muito interessante que acontece, que é... A reprovação vem sempre acompanhada do sentimento de frustração. A adrenalina e outros hormônios liberados nessas situações podem induzir o estudante ou os próprios pais a agir por impulso e procurar uma forma de recusar, fugir, transferir, mascarar, adiar ou esconder o problema. Por padrão, aprendemos que devemos evitar de qualquer forma as variações do volte uma casa. Pessoas com altas habilidades ou superdotação serem reprovadas na escola. Como é que pode, né? A primeira coisa que a gente pensa, como é que pode uma pessoa que é considerada superdotada, que tem altas habilidades, ser reprovada? É muito simples. O que nos move na vida é a motivação, né? Então, com uma criança que aprende muito rápido e os seus colegas estão num passo normal, vamos dizer assim, né, de aprendizagem, acaba ficando entediada. Uma criança que aprende na internet tudo aquilo que ela tem curiosidade de saber, chega na sala de aula e vê um descompasso entre o que é aprendido lá e a própria realidade, ela fica desmotivada. Assim como aquela criança que debate com o professor e o professor não suporta a crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, porque ela vem de uma criança, né? Então tudo isso impacta de uma forma negativa na motivação, no desejo de aprender e até mesmo de ir para a escola, sem contar as questões de desajuste social, que estão presentes tanto no autismo, quanto no TDAH, quanto nos outros transtornos mencionados e, inclusive, em pessoas com altas habilidades e superdotação. Bom, basicamente, era essa contribuição que eu tinha a fazer, né, sobre esse tema. E a forma que nós temos de procurar ajuda estando muito alinhados e monitorando sempre os nossos alunos, né, do ponto de vista dos professores, acompanhando os nossos filhos, né, no seu desempenho escolar, mas principalmente nos exercícios que são passados para casa. Como é que essa criança tem se desenvolvido, né? Monitorando tudo que é possível, né, com essa vida corrida que nós temos hoje em dia, para dar conta de estarmos juntos dessas crianças e podermos identificar qualquer coisa que pareça estranha, tá? E aí deve-se buscar principalmente um psicólogo que tenha uma formação em avaliação psicológica ou avaliação neuropsicológica. Paralelamente, se for o caso, buscar um psiquiatra ou um neurologista, né, um neuropediatra, no caso de crianças menores, para poder identificar principalmente os casos de autismo, depressão e ansiedade. Ficar triste ou com raiva faz parte da reação à frustração, porém existem situações ainda incomuns em que pais e cuidadores precisam estar atentos. O transtorno do espectro autista, né, os famosos autistas, que têm grandes dificuldades de socialização, né, e comportamentos restritos, repetitivos, ou seja, eles têm baixa tolerância à frustração porque eles precisam fazer tudo mais ou menos do mesmo jeito, seguindo um ritual que eles criaram, né? E esses comportamentos restritos, eles envolvem inclusive os interesses. Então, se uma criança é aficionada por números, talvez ela até possa sair bem em matemática, mas tudo que for diferente de números, ela não vai ter interesse, consequentemente pode ser prejudicada em seu desempenho escolar, tá? Mas isso é um dos aspectos do autismo. A gente não vai fazer uma matéria exclusivamente sobre o tema. Outros transtornos que influenciam muito na reprovação escolar são o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, uma vez que é fundamental que a pessoa, o estudante em si, ele possa
ter a atenção necessária ao que está sendo ensinado, para que ele então consiga memorizar os conteúdos e articular de maneira tal que faz parte do processo intelectual. Ou seja, a inteligência ela envolve atenção, memória, raciocínio, capacidade de manipular todas essas informações para a resolução de problemas. Nós temos também o transtorno do desenvolvimento intelectual, que antigamente era classificado como deficiência intelectual, em que o indivíduo ele tem comportamentos adaptativos, ou seja, funcionais, que estão extremamente prejudicados, assim como um QI, aquele coeficiente de inteligência, geralmente bem abaixo da média, o que traz dificuldades para que ele entenda comandos simples, para que ele perceba a maldade no linguajar ou nas intenções de terceiros, né? Então são pessoas que aparentemente são mais ingênuas, mas dada a essa dificuldade de compreensão da realidade. E por fim, a gente tem que citar também os transtornos específicos de aprendizagem. Os mais conhecidos são a dislexia, que está relacionada à dificuldade de leitura e, consequentemente, de escrita, e a descalculia, que está relacionada aos problemas de matemática. Em maior ou menor grau, todos esses transtornos eles podem ser amenizados, né? Eles podem ter seus prejuízos amenizados com uma boa intervenção clínica, geralmente multidisciplinar. Isso envolve a participação de psicólogos, neuropediatras ou neurologistas, né? Se a criança for um pouquinho maior, psiquiatras, né? E terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim, é uma grande equipe para dar o suporte que o indivíduo precisa para ter um desenvolvimento no máximo de seu potencial. Agora, a gente falou dos transtornos e tem uma condição específica que não é doença, não é transtorno, mas muita gente pensa que é uma dádiva, né? Que são as pessoas que apresentam um quadro de altas habilidades ou superdotação. E é praticamente impensável acreditar que essas pessoas possam vir a ser reprovadas se elas têm altas habilidades. Mas o que acontece nesse caso? É o mesmo caso de crianças e adolescentes que passam por um quadro depressivo ou apresentam um quadro também de muita ansiedade, né? Como fobia social, antigamente era chamado fobia social, né? Que a pessoa não consegue sequer apresentar um trabalho na frente dos seus colegas de turma. Um transtorno de ansiedade generalizada, em que tudo é um problema, tudo pode dar errado, né? Pelo menos assim, como a cabecinha dessas crianças acaba pensando, tudo pode se tornar uma grande catástrofe, né? Tanto nos episódios depressivos, nos quadros ansiosos, quanto nos indivíduos que possuem altas habilidades ou superdotação, o que pode acontecer é de eles se desmotivarem, né? Imagina uma criança superdotada que chega na escola e já sabe tudo que o professor está ensinando, ou que ela tem interesses diferentes, ou que ela questiona o professor e é rechaçada porque é uma criança. Como é que ela vai, entre aspas, humilhar o professor, né? Quando não deveria ser uma humilhação, deveria ser essa criança deveria ser acolhida e encaminhada para um serviço especializado onde ela pudesse ser ainda mais estimulada em suas habilidades e potencialidades. Na maioria das vezes, reações negativas às frustrações são normais e precisam apenas da intermediação dos adultos e de uma boa dose de sensibilidade. O que a gente precisa se preocupar de verdade, né? É identificar nos primeiros momentos em que uma dificuldade pode vir a levar a uma reprovação no final de um ano escolar, né? Então, às vezes, uma nota baixa em uma prova não significa nada, né? Pode ser algo pontual.
mas pode ser o primeiro sinal de que algo maior está por vir. Como, por exemplo, ela ir mal em diversas matérias diferentes, em diversas disciplinas, por uma série de outras questões. Um outro dado muito importante também é a própria violência psicológica na escola, né? Seja o bullying, que é algo repetitivo, frequente, ou algo ocasional que traumatizou a criança, deixou ela mal e ela acaba perdendo o interesse, né? O abuso sexual, o abuso físico que ocorre na escola longe dos olhos dos pais, também pode levar a esse tipo de questão, né? Então é preciso procurar ajuda o quanto antes, indo a um psicólogo, a um psiquiatra ou a um neuropediatra.